tarde, boa noite, bom dia, não sei de onde você está vindo. Seja bem-vinda, Adi. Carla, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, rainhas, ao nosso terceiro encontro da série 40 Dias no Deserto. Deixa eu pôr o nome aqui. Sejam bem-vindas. Compartilha aí esse coração. Manda aí, ó, esse aviãozinho. Seja bem-vinda, Carla, maravilhosa. Seja bem-vinda, Mi. Estamos hoje no nosso terceiro episódio da série 40 Dias no Deserto. Olá, sejam bem-vindas. Que lindas vocês. Seja bem-vinda, Sandra. Meu amor tá aqui também, que lindo, obrigada pelo apoio de sempre, amor. Não seria possível se você não estivesse ao meu lado, me apoiando em tudo que eu faço. Amo você. Seja bem-vinda, Bahia. Núbia. Me fala aí de onde vocês estão vindo. Tô vendo aqui que tem Bahia, Teixeira de Freitas, Porto Seguro. Tô vendo aqui Balneário Camboriú. Solange, carioquinha da Gema, que saudade. Você é de onde, Sandra? Sejam bem-vindas. Aproveita aí para mandar esse aviãozinho para as amigas, porque hoje nós vamos trabalhar um assunto que vai chocar. Você vai se chocar com o que eu vou falar sobre neurociência, sobre fé. Eu vou falar como o seu cérebro funciona, que motivação não funciona. Às vezes você é muito motivada, tenta ser disciplinada, mas tem uma força muito maior que te impede de obter os resultados que você quer. E às vezes você não entende por que você está no deserto. Então nós falamos na primeira aula sobre a bússola. Então, independente de onde você comece, imagine que você está na profunda escuridão. De noite, na escuridão, não enxerga um palmo na sua frente. Primeira coisa que você precisa da bússola é a luz que vai guiar o seu caminho. Você precisa entender que você tem um chamado, você tem um propósito, algo muito maior do que você. Aquela voz que fala, vai, continua, esse não é o seu lugar. Sai daí, levanta e anda. Né? Contei a minha experiência para vocês, que no momento de... eu não sabia mais, eu fiz aquela pergunta na primeira aula, se tudo que você desejava, tudo aquilo que você esperava não fosse o que você imaginava, ou se você chegar lá e não for o que você esperava, ou se você deseja muito alguma coisa e não acontecer, você teria motivo para continuar? Né? Nós estamos em Setembro Amarelo. Quantas pessoas abrem mão da própria vida porque a sua vida não tem sentido, não tem um propósito? Mas independente se você está nessa situação, toma posse da bússola. Se conecta com algo muito maior do que você. Nós temos 3 níveis de estímulo. Né? 90% da população está na base das necessidades básicas. Ali, no nível muito raso. Eu acordo, trabalho, durmo para comer, beber, dormir, namorar, né? Vocês sabem. Necessidades básicas. Um segundo grupo sobe um pouquinho, já vai para dilemas mais éticos. Não, eu quero fazer o certo, né? Eu quero ser ético, eu quero gerar valor. Só que tem um terceiro nível, é esse que eu estou te convidando. Quando eu trago a parte da neurociência, a gente está falando de necessidades. A gente está falando de princípios éticos, mas sobretudo princípios espirituais. Então a gente fala assim, não, tá, minha vida tem um propósito. Quantas pessoas vivem uma vida na Terra pensando na próxima vida, nas vidas, porque é o karma, quantas vidas eu já passei. Então, vamos fazer um trato aqui? Foca na vida hoje. Foca na vida hoje e aquilo que você acredita
pra frente. Quando eu falo de propósito, eu tô falando de uma linha do tempo. Eu tô falando de propósito, é a estrada que você vai guiar a sua vida, né? Propósito é onde eu nasci, onde eu comecei. Não sei quantas vidas você acredita, mas onde foi seu ponto de início? Esquece aqui, ó, vidas passadas como ponto de início agora. Ponto inicial, sua trajetória e aqui, quando Deus chamar. Agora, imagina que no último dia, no último respiro da sua vida aqui, quando Ele falar assim, e o chamado que eu te dei? Você cumpriu? Você viveu? É que eu fiquei esperando a vida eterna. Eu fiquei esperando viver o meu chamado lá na frente. Não foi hoje. Aí eu te pergunto, os heróis da fé, eles foram reconhecidos. Tudo que a gente aprende com eles, todos os ensinos deles, foram pelo que eles fizeram lá na eternidade, lá na outra vida, ou viveram aqui? Eu tô falando de um chamado aqui. Eu tô falando de pé no chão. Então, a gente falou primeiro da bússola, da direção. Então, olha para a bússola, olha para o seu caminho, olha para a direção. Tem uma luz. Olha para essa luz. Você nasceu para ser luz, luz do mundo, sol da terra. Então levanta a cabeça, acende essa luz aí, sai dessa escuridão, desse quarto escuro, abre as janelas, deixa o sol entrar, contempla as maravilhas da natureza. Onde não estou conseguindo pensar. Olha para a natureza, olha para a maravilha da criação. Se Deus cuida do céu, da terra, dos pobres passarinhos, e você, que é obra-prima da criação, Ele não vai cuidar? Você faz parte de tudo isso. Vai caminhar num bosque, vai pisar na terra, vai sentir o cheiro das flores, vai se conectar com o agora, presente. O presente é um presente. Então a gente falou disso ontem. Falamos da bússola e falamos da jornada. A jornada é presente. O passado, a gente vai mexer um pouquinho no passado. Conforme a gente vai evoluindo nesses 40 dias, a gente vai mexer um pouquinho no passado. Mas o objetivo do passado não é você passar anos da sua vida, toda semana, fazendo papo terapia, falando de dor, de problema e ficando lá. Não. Tem que ser com foco em resultado. Então, o passado é para te ensinar alguma coisa para você viver o seu presente. Seu presente é um presente. E você precisa olhar para o futuro para definir a direção. Lembrando que a bússola não é um instrumento de localização, mas é um instrumento de direção. Então, falamos disso, sejam muito bem-vindos. Estamos agora com vocês aqui. Aproveitem para encaminhar. Me ajudem nessa produção de conteúdo gratuita. Poderia estar fazendo isso fechado, cobrando, mas eu tenho um porquê de estar aqui. Eu passei por um deserto, né, últimos 4 meses, fiquei sem postar nada. E uma forma de eu me retratar com vocês, mas também com o meu Pai eterno, assim, ó, que me deu um chamado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, não tá honrando, né? Então, uma forma de transbordar, de produzir conteúdo, de organizar aquilo tudo que queima no meu peito. Coloquei de forma sistemática, organizada. A gente está na primeira semana de 10 semanas. A primeira semana é reconhecer o deserto com a jornada, mas a gente vai chegar até a Terra Prometida nessa jornada. Então aproveita e me ajuda também compartilhando esse conteúdo, trazendo outras pessoas para estarem aqui com a gente. Caminha. Se você mandou aí, ó, para outras pessoas, manda para mim um coraçãozinho pegando fogo aí, ó, em chamas, coração queimando. Manda para mim. Deixa eu ver aqui quem é líder aqui de uma tribo. Porque hoje você pode estar aqui acompanhando, mas o propósito de Deus é que você seja a cabeça, não cauda, que você lidere. Vamos falar isso de liderança. Ó, Miriam tá com o coração queimando, já tá mandando. Daiane também. Muito bem, muito bem. Carla, muito obrigada. Isso aí. E amanhã vocês vão ter oportunidade da gente participar aqui ao vivo, tá? Amanhã a gente vou abrir para vocês falarem também. Então hoje é conteúdo. E quando a gente fala de tribo, é muito importante que você entenda qual tribo você pertence. Qual tribo você pertence? A tribo que você pertence vai determinar os seus resultados. A tribo que você pertence vai determinar a quem você é leal. Como assim, Wendy, lealdade? Querendo ou não, a gente depende de uma tribo. Todos os lugares pelos quais você passa, você vai identificar tribos.
Existe a tribo. Tem uma tribo que você, dentro da sua família de origem, é a sua principal tribo, né? A quem você é leal, a quem você aprendeu a chamar de pai, a quem você aprendeu a chamar de mãe, a quem você aprendeu a chamar de irmãos. Essa primeira referência de tribo, ela vai moldar todas as outras tribos, porque nosso cérebro, ele sempre vai buscar aquilo que a gente já conhece, aquilo que é mais do mesmo. Então a gente vai falar disso, sobre o sistema de autopoiese cerebral, vamos falar sobre o cérebro social, vamos falar sobre a dependência emocional, sobre a semiótica cerebral. Olha só, o conteúdo tá muito bom hoje, tá muito gostoso. Então fica comigo até o final e você vai se arrepender se não compartilhar com as amigas, né? Com as pessoas, traz a sua tribo junto para todo mundo alinhar e refazer essa rota e reajustar essa rota pra gente chegar nas promessas, pra gente se tornar a mulher que Deus nos fez pra ser. E nessa busca de lealdade pela tribo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que nós, mulheres modernas, que estamos querendo, né, crescer, nos desenvolver, nos fortalecer, a gente que quer equilibrar nossa vida pessoal, profissional, nossa família, nossa carreira, a gente quer ter saúde, a gente quer ficar bonita, né, a gente quer tanta coisa. E isso é legítimo, né, quando a gente pensa na mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher moderna, ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher empreendedora, ela é uma mulher que é honrada pelo marido, pelos filhos, pela sociedade, ela ganha dinheiro, ela compra propriedades com o dinheiro dela, olha que coisa mais maravilhosa. Quem não quer ser essa mulher? Eu quero. Mas a gente precisa ter muito cuidado, olha o risco dessa mulher super moderna deixar de ser uma mulher eterna. É isso que a gente não pode se perder. É aí que a gente não pode se desviar da jornada. Por isso que a bússola precisa estar no centro, a jornada iluminada, e agora com quem eu vou caminhar. Então a gente precisa entender isso. Quais os mistérios da fé e da neurociência, porque elas se associam, e como que qual a oportunidade que a gente tem de seguir um caminho seguro, de crescimento, de abundância, mas sem deixarmos o caminho, sem nos perdermos nas armadilhas do nosso cérebro, da nossa limitação humana mesmo. É disso que nós vamos falar. Nós somos humanos, somos bichinhos, mamíferos, né? Que estamos ali cheios de impulsos de sobrevivência, mas só que muitas vezes os resultados que você não consegue atingir, eles estão ligados às lealdades, a esses mecanismos inconscientes de sobrevivência. Mas tem como a gente romper isso, tá? Não é fácil, mas é simples. É simples, mas não é fácil. Exige renúncia. Em toda grande escolha tem uma renúncia. Tá? Então, trazendo para vocês hoje, eu queria que você olhasse para você agora, que você se imaginasse. Imagine você de frente para o espelho. Pensa de manhã, quando você sai da cama. O que você, se você tivesse um bate-papo, você com você sentada na frente de você mesmo. E aí, o que você fez da sua vida hoje? Quando você acordou, quais foram os seus hábitos? O que você comeu? Sobre o que você pensou? Qual foi o seu diálogo interno? Como que você se sentiu? Quais eram as atribuições que você tinha? Você conseguiu pôr em prática os seus planos, os seus projetos? Se você fosse dividir aquilo que você pensa, né, o seu foco, em percentuais hoje, quantos % do seu dia era com foco presente, momento presente, no agora, agindo, fazendo, pondo em prática o seu plano? Ou nem plano tinha? Quantos % foi pensando no amanhã, no que vai acontecer, nas contas que eu chegar, no que vem por aí? Ou quantos % do seu dia foi pensando o que já passou, o que aconteceu, o que não deu certo, o que faltou? Se você fizesse uma autoavaliação,
você dividiria, pensa naqueles gráficos de pizza, né? Divide em 3 partes. Quantos por cento de futuro, de presente, quantos por cento de passado? E aí quando você se vê no espelho, o que você vê? Você gosta do que você vê? Você está satisfeita com a sua saúde? Quando você abre sua carteira, você está satisfeita com a sua conta bancária? Quando você olha para sua agenda, você está satisfeita com a forma que você usa o seu tempo? Porque dinheiro a gente perde e pode ganhar. Agora o tempo, ele é precioso, o tempo não volta. Eu determinei da minha vida 40 dias com vocês. E eu vou dedicar, não é 1 hora do meu dia que eu dedico com vocês. É muito mais porque eu tenho que estudar, planejar, organizar, colocar isso de uma forma... Transformar o difícil em simples, essa é a minha especialidade, eu sou boa nisso, modéstia à parte. Mas para que você entenda de uma forma simples, trazendo analogias, trazendo coisas que você vai sair daqui e você vai ficar lembrando de mim. É assim que acontece com as minhas alunas, né? A gente fala que eu fico, nossa, hoje eu fiquei com você o dia inteiro. A gente falou isso, a gente falou isso, a gente falou isso. Por quê? Meu método, minha forma de ensinar é aplicando no presente, é focando, ajudando você a olhar para as situações do dia a dia e trazer essa analogia. Certo? Então, quando você para e olha e pensa no que você fez, no que você deveria fazer, no que você gosta, do que você não gosta, existe uma explicação. E existe um porquê. Às vezes você pega o chicote e fica se martirizando. Ai, eu sou procrastinadora. Ai, eu não faço nada direito. Ai, eu não sou boa em nada. E isso, essa forma de agir, de pensar, de sentir, é um dos indícios que você está num deserto. E o que tem a ver isso com tribo? Tem tudo a ver. Porque nós somos seres sociais. Existe algo chamado conformismo social. O nosso cérebro, ele é desenhado para viver em sociedade. E quando a gente para e olha lá no princípio, desde a criação, né, falei um pouquinho para vocês no episódio 2, que aconteceu? Deus primeiro deixou Adão sozinho e falou para ele, dá nome para os animais. Imagina ele dando nome para todos os animaizinhos. Sempre pares, macho e fêmea, pares. Crescer e multiplicar. Ele, mas eu só vou crescer, envelhecer, mas eu não vou multiplicar? Então, Deus não vai... Olha, pega essa primeira chave. Deus não vai te dar nada que você não deseja. Deus poderia simplesmente... Para os outros animais, ele falou assim, toma aqui, macho e fêmea, cresça e multiplique. Mas para o homem, ele não fez isso. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele deixou faltar para o homem, para que o homem sentisse falta, para que o homem desejasse. Então, quando Deus faz Eva, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, porque ele sonda o coração. Ele sabia do desejo oculto, do fundinho, aquilo que ele nem... Falta alguma coisa, eu nem sei o que é. Adão não tinha Eva, não tinha mulher, ele nem sabia o que era, mas... É como se fosse o seguinte, a sua alma sente falta de coisas que você nem sabe que existem, mas que Deus vai te dar. Deus preparou para você coisas muito maiores, muito melhores do que você é capaz de sonhar. Mas é preciso passar pelo deserto, é preciso passar pela solidão, é preciso passar às vezes, pela falta, para que você possa desejar. E o que você deseja? Quais são os seus planos? Qual o seu futuro? Falamos isso na aula 2, no episódio 2. E hoje é a tribo. Então, Adão precisava de uma tribo. Ele precisava de alguém ao lado dele para contemplar aquele paraíso, contemplar as maravilhas, para contar experiências, para trocar ideias. E Deus deu isso para ele. E quando a gente pensa também na nossa tribo, a gente pode olhar em que tem uma visão de que nós somos muito mais leais do que livres. Como assim leais do que livres?
O nosso cérebro ele é social, ele foi feito para viver em sociedade. Quando a gente pensa nos animais, os animais eles podem estar no meio da floresta. Eles nascem, eles já se ajudam, se mexem ali daqui a pouco e já se tornam independentes, vão embora. Uma vaquinha, um bezerrinho, né, nasce e daqui a pouco quando você vê, sai da placenta, já tá levantando, já tá andando e se vira. Você pega um bebezinho humano e fala com ele assim, o recém-nascido, tá aqui sua montinha, tá aqui sua mamadeira, quando você acordar você mama, tá? Ele morre. O nosso cérebro precisa de outro ser humano para sobreviver. E, de acordo com o sistema nervoso, que é um sistema relacional, né? Cada sistema do corpo tem um papel, o sistema nervoso ele precisa sobreviver, ele vai estar o tempo todo criando sinapses, ou seja, comunicação entre célula a célula, que são os neurônios, registrando padrões de sobrevivência. O que funciona, eu guardo, o que não funciona, eu ativo um sistema de alerta. Nós temos um sistema, por exemplo, a nossa amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, mas do cérebro, que está sempre em estado de alerta. E estar longe do grupo, estar longe do bando, ativam alertas de que a gente vai morrer, que a gente não vai sobreviver. Então, às vezes, você tá cheio de metas, de desejos, de sonhos. Às vezes, você se preparou, estudou pra caramba, mas quando você vai dar aquele passo pra mudar de vida, pra ganhar bem, ou pra assumir o relacionamento que você tanto queria, parece um parceiro bom, um cara bom, dá aquele negócio, ativa, sua amígdala ativa, você tem uma liberação de hormônios de estresse, de dopamina, de ansiedade. E aí muitas pessoas passam uma vida inteira fugindo do medo e elas têm medo de sentir medo. E aí vem aquela hiperexcitação, por exemplo, simpática do sistema nervoso. E aí elas paralisam. Então, quando a gente pensa na nossa natureza, a nossa natureza, ela é simplesmente vive ou lutando, fugindo ou paralisando. Imagina que você tá num lugar seguro, tranquilo. O seu sistema nervoso ele vai estar ali, ó, relaxado, tranquilo. Conheço o ambiente, estou em segurança, estou protegido. Mas de repente entra um leão na sua sala, digamos assim. Um leão entrou na minha sala, entrou alguma coisa na minha sala, entrou um assaltante na minha sala. O seu corpo ele vai disparar mecanismos básicos de sobrevivência. E quando você percebe que tem alguém entrando, por exemplo, pela janela, o que você faz? A primeira coisa que você faz? Você vai em cima do cara ou você corre para um quarto e tranca a porta? Então, diante de um perigo, diante de uma ameaça à vida, diante de um grande risco, o seu sistema nervoso ele vai disparar o sistema simpático, liberar adrenalina, seu olho vai arregalar, o seu coração vai bater super rápido para bombear sangue, o seu pulmão ele vai se expandir para pegar, né? Você vai, a sua musculatura ela vai tonificar, ficar rígida para você dar no pé. Agora imagina que você tá encurralado, que você não consegue correr, você não consegue fugir, você ficou encurralado. Então seu sistema vai fazer o quê? Ele vai lutar. Então deixa eu pegar um pau de vassoura, um cabo de vassoura, alguma coisa aqui, alguma coisa para tacar na cabeça desse homem, eu vou lutar. Então olha os padrões, ou eu fujo, ou eu tô lutando. Terceiro movimento, eu sou impotente. Eu me vejo extremamente pequena, impotente diante desse perigo, eu paraliso, eu finjo de morta. Pensa num bichinho ali, que vem um leão pra comer, ele finge de morto, porque se ele me comer, ele come rápido, colapsa. Come rápido, eu não sinto tanta dor. Ou então, ele vai achar que eu tô morta, o sistema dele, a ínsula dele vai sentir nojo, achar que é morte e vai me deixar, e eu sobrevivo. Agora, eu não consigo fugir, não consigo lutar, eu não consigo, não dá pra eu morrer? Qual outra possibilidade? O mais comum,
eu vou me adaptar. Então nós somos seres adaptativos. É disso que nós vamos falar hoje. Qual o perigo dessa adaptação? Quando a gente traz a analogia do deserto, a gente tem no deserto o povo, que é o estrangeiro, né? Fala pra mim aqui, você é estrangeira do deserto? Você tá passando pelo deserto? Ou você é residente do deserto? Coloca pra mim aqui, eu quero ver. Quero saber quem é residente e quem é morador permanente do deserto. Quantas pessoas você conhece que estão no deserto financeiro uma vida inteira e se acostumaram? Tá tudo bem. Quantas pessoas estão no deserto dos relacionamentos? Se acomodaram, tá bom. Não nasci pra ter ninguém, não. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Nenhum menino presta, né? Quantas pessoas que você conhece que estão no deserto, por exemplo, da autoaceitação? Não se aceita, se julga o tempo todo, se chicoteia. O chicote é tão grande que vai lá no tendão de Aquiles, lá no pé. E não faz nada pra mudar. Tô gorda, tô feia, tô triste, tá tudo ruim. Por quê? Que deserto é esse? Então fala pra mim, ó, estrangeira ou residente do deserto? O que você é? Então, ó, compartilha aqui, compartilha esse conteúdo, porque é uma forma de você me ajudar e você também ajudar outras pessoas a saírem desse deserto. Trazer essa consciência de mudança. Eita, Carla, tá residente, não dá, meu amor. Tem que ser estrangeira, isso mesmo, Adriana? Estrangeira, é passageiro. E aí, qual é o perigo? O perigo do deserto é que algumas pessoas, elas querem atravessar sozinhas. Não, só eu e Deus. É muito comum, né? Eu vejo muita gente falando assim, não, eu tô com esse problema, mas só eu e Deus. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Autossuficiência, orgulho, soberba. Imagina ter que atravessar um deserto causticante, calor. Imagina se ali, naquele povo, entre 2 milhões de pessoas atravessando o deserto, eu cismo assim, não, porque eu tenho um caminho melhor. O meu caminho é melhor do que o dos outros, eu sei mais do que os outros, eu vou sair. Você acha que Deus tem compromisso com a sua vontade ou ele tem compromisso com a vontade dele? Você acha que ele tem compromisso? Ele vai separar uma nuvenzinha para cada um que quer fazer a sua própria vontade? Não. Deus que me segue, não sei o que sigo ele, não. Ele segue os meus planos. Não, eu não sigo os planos que ele designou para mim. Você acha que a mãe de Moisés e o pai de Moisés queriam perder o filho? Você acha que, em livre e sã consciência, se tivesse tudo bem, se não tivesse o decreto de Faraó para matar ali os meninos, vocês acham que a mãe de Moisés ia deixar ele morar com a filha de Faraó? Eu não sei qual deserto que você está passando, mas ele tem um grande aprendizado e ele tem um propósito. Não é hora de você ficar perguntando por que eu tô no deserto, por que eu? Não, é pra que eu. É um pra quê, algo muito maior do que você consegue imaginar. Mas toda vergonha, Deus tem um poder, Ele transforma toda vergonha em dupla honra. Então, pode aí olhar para a bússola e saber que tem um propósito, tem um porquê. E quando a gente pensa no deserto, sabia que no deserto existem residentes permanentes de deserto? Pois é. Quando eu estava estudando, buscando analogias, formas de trazer esse entendimento, de uma forma de vocês fixarem melhor esse entendimento, eu descobri sobre a história dos beduínos. E eu comecei a estudar tudo sobre beduínos. Quem eles são, onde eles moram, o que eles fazem, o que eles comem, como eles ganham dinheiro, como eles se relacionam, como é o sistema de justiça deles. E eu fiquei assim, perplexa. Como que ainda, em pleno século XXI, existem pessoas que moram no deserto? Tem. Vocês sabiam? Você sabia que existem os beduínos? Então, os beduínos, eles constituem 10% em média
quando a gente pensa do território do deserto, né? A vastidão de deserto, 10% dos desertos são tomados por beduínos. E tem beduínos, por exemplo, morando hoje lá no pezinho do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés, com o povo de Israel, tem gente lá, descendentes de árabes. E esses beduínos, eles são como chamados de nômades, certo? Então é como se fosse um povo nômade. É um povo que se acostumou a morar no deserto. Eles se adaptaram tanto ao deserto que eles não se importam, eles não fogem do sol quente e do frio do dia, da noite. De dia o sol causticante, de noite um frio avassalador. Eles estão ali, eles acostumaram. Eles se adaptaram. Eles formam tendas grandes e fica todo mundo grupado ali, grudado. Eles têm muita lealdade um com os outros, de tipo assim, a gente é beduíno, ninguém aqui entra, ninguém sai. É desse nível. Isso te remete a alguma coisa? Quantas vezes você hoje está querendo sair daquele padrão lá de trás, de escassez, de se sentir insuficiente, impotente, incapaz, aquele padrão de brigas no relacionamento, e você, caramba, eu quero sair disso, falo que vou fazer diferente, mas estou repetindo. Quantas pessoas falam assim, não, eu vou ser uma mãe boa, porque minha mãe foi horrível, eu vou ser uma mãe maravilhosa para meus filhos. E aí quando você vê, você tá fazendo ainda pior. Beduína tá no deserto, se acostumou com o deserto, tá morando aí. Os beduínos, eles são povo nômade. Eles ficam pulando de lugar em lugar. Então eles montam a tenda, montam o acampamento. É como se fossem quando a gente vê os ciganos da cidade, né? Que eles montam aquela tenda, montam aquele acampamento e ficam mudando de lugar. Então eles sempre estão procurando onde tem água. O deserto, ele tem umas características. Quando a gente vê falando assim, abrirei caminhos no deserto, né, luz, quando a gente vê isso, água no deserto, por quê? Alguns rios, eles se enchem e eles drenam aquela água para o deserto. E aquela água que veio daqueles rios, ou das chuvas, às vezes fazem alguns riachos. Só que não é aquela água cristalina, não é um rio de águas puras. É como se fosse um lugar com um laguinho lamacento. Pensa numa chuva que aquele cheio de poço. Quando estiver chovendo, presta atenção. Quando você vê uma chuva, você sair e vê aqueles pocinhos, aqueles buracos cheios de água ali, cheio de lama. É isso. É isso que são os riozinhos do deserto. Só que eles sabem, eles são muito bons em conhecer o deserto. Eles conhecem o deserto assim na palma da mão. É como se eles contassem cada grão de areia do deserto. Eles são muito bons em entender sobre as estações, entender de acordo com o tipo de chuva, com o tipo de vento, para onde que tem mais tendência a ter a água, onde que vai ter um pouquinho de grama, porque eles vivem no deserto eles não plantam, mas eles vivem da criação de animais. Então eles têm ali que levar as ovelhinhas deles, eles têm que levar algumas vaquinhas, mas principalmente ovelhas, camelos e cabras. E eles vivem de quê? Do pastoreio, do leite, né? Wendy, como assim leite? Leite de camelo, gente, tem noção? O camelo, ele é tão adaptado ao deserto que mesmo em condições terríveis de seca, ele dá leite. E os beduínos, muitas vezes não têm água, mas tem o leite do camelo. Olha só. Bebem o leite do camelo, mas é um leite forte, um leite gordo, cheio de gordura. Eles comem ali do leite do camelo, comem carne de camelo, né? Eles têm as ovelhinhas ali no deserto. E eles se acostumaram com aquilo. E é como se fosse o seguinte, eles chegam naquele lugar que tem um pouquinho d'água, né? E como choveu e tal, brotou às vezes algumas coisinhas verdinhas, eles levam as ovelhas para aqueles campos que tem graminha verde. Só que isso é temporário. Aí passa um tempo, aquele riozinho seca, e eles têm que levantar acampamento. E quem é as guerreiras aí? As mulheres. As mulheres são as responsáveis para pegar, botar a casa nas costas, que é as tendas, e montar a casa, sabia?
É, gente, alguma semelhança é mera coincidência, não é? Eu fiquei chocada quando eu fiquei estudando sobre os beduínos. Então as mulheres vão, montam aquele acampamento, porque os homens, eles ficam ali cuidando dos animais, eles vão pra cidade, mas só pra vender lá os produtos deles, né? As mulheres trabalham muito com trabalhos manuais, e aí os homens vão, vendem e trazem a comida, mas eles não querem morar na cidade. E aí, conforme o tempo foi passando, a tecnologia avançando, e eles não conseguindo se adaptar, porque eles não queriam se adaptar, é como se eles começassem a virar sem terra. Como se eles chegassem naquele lugar e aí já tivesse um dono. E aí eles começaram a ter vários problemas, embates de terras, de jurisdição, de governo. E aí o governo, não, vocês têm que parar, que isso não é vida pra vocês, não. Vocês vão ficar aí sem banho, sem comida, nesse lugar seco, vem pra cidade, não tem isso. Então, muita gente puxando e eles não querem ir. Eles não querem. Aí, vamos lá, qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje mesmo, umas 3 pessoas me mandaram mensagem, Wendy, por favor, eu vi o vídeo que você colocou daquela senhora, de uma paciente linda minha, né? Com câncer de mama, que estava há 5 meses, né, já fazendo químio, tratando, mas ela tinha uma cratera literalmente no seio, uma ferida aberta que não fechava de jeito nenhum, fazendo todo o tratamento e não fechava, não fechava, não fechava. E aí ela chegou pra mim. Quando ela chegou pra mim, eu não olho para a doença, eu olho para a pessoa. Eu tenho que olhar como a pessoa como um todo. Aquela ferida dela, aquela dor, ela tá sendo leal a quê? Então, pelo lado do corpo, eu sei qual é a predominância cerebral. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, mostrei aqui para vocês, né, o cérebro, que ele tem, ó, hemisfério direito e esquerdo. Isso daqui só é uma metáfora, tá, gente? E a gente que estuda neurociência, a gente sabe que não é literal, mas isso aqui é só uma forma didática, que as funções predominantemente subjetivas, as funções subjetivas cerebrais estão predominantemente do lado direito, que controla o lado esquerdo do corpo. As funções mais lógicas, mais práticas, mais racionais, elas estão mais predominantes no lado esquerdo cerebral, que controla o lado direito. Então, quando eu faço uma análise, né, psicossomática da história de vida, é claro que não é uma causa, é um fenômeno. Toda doença ela é multifatorial, a gente tem que avaliar vários fatores, vivências, experiências, hábitos, várias coisas, hereditariedade, a gente tem que ver várias coisas. Mas um caso, por exemplo, dessa senhora, eu avaliei o lado dela, avaliei e comecei a fazer algumas perguntas. E ela, como que você sabe? Como é que você sabe? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, então agora vamos para intervenção. Então fiz uma intervenção nela, né, uma terapia de reintegração implícita, onde a gente trouxe conflitos inconscientes que ela nem sabia que tinha. Coisas que ela nem imaginava. Ai, mas eu tô dentro da igreja todo dia, eu leio a Bíblia, eu falo com Deus. Olha o perigo da autossuficiência. Eu e Deus. É muito comum, né? Ah, eu tô doente, eu procuro um médico. Eu tô com dente, tô com dor de dente, eu vou num dentista. Mas quando eu tenho uma dor aqui dentro, um buraco no peito, uma sensação de vazio, tô o tempo todo me sentindo sozinha, rejeitada, abandonada, ou eu tenho tudo que um ser humano poderia ter, eu não posso reclamar de nada, mas eu sinto um profundo vazio e eu sou melancólica, as pessoas falam que eu sou ingrata, que eu não sou, que eu devia sorrir, mas eu não consigo. E aí nessa hora, olha o perigo da autossuficiência, morrer. Morrer. Tem muita gente morrendo porque não pede ajuda, porque é autossuficiente. E às vezes é preciso, Deus precisa fazer a pessoa perder a saúde dela, precisa chegar num nível que perde tudo para ela aprender a ser humilde e receber ajuda, sabia? O foguinho tá subindo aqui, ó, tá queimando o coração aí, tá fazendo sentido? Quantas pessoas você conhece? Então a pessoa precisa querer.
Não adianta o governo falar, beduínos, venham pra cá, tem tudo pra vocês, vão mudar. Não, eu tô acostumada, eu sou forte. Eu tô no controle, Deus tá comigo. Soberba, arrogância, prepotência. A gente não sobrevive fora de uma tribo. Quem nos fere? Não é Deus que nos fere. Quem nos fere são pessoas. Mas somos feridas por pessoas feridas. Pessoas feridas ferem. Mas quem nos cura? Deus me cura. Mas para Deus te curar, Ele usa pessoas. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Eu tenho certeza que muita gente que nunca me viu na vida, só de fazer esse desafio, só de ouvir, nem precisa ver minha cara, mas ouvir o áudio, ouvir essas aulas, Deus está falando com elas, testificando, trazendo consciência sobre coisas que elas vão dobrar o joelhinho delas no quartinho delas e vão orar e vão ser curadas. Entende isso? Deus usa pessoas curadas para curar. Ele transforma pessoas para transformar. Ele está te preparando para você viver o seu chamado. Ele está te chamando para você sair desse quarto escuro, abre essa luz, liga essa luz, procura a bússola. Ok, visualiza a sua rota, visualiza a sua terra prometida e sai daí. Só que você não vai sair daí sozinha. Isso é arrogância, prepotência, soberba. Ah não, já tenho minha tribo. Por que eu não posso sair? Porque eu já estou sendo leal. Eu estou sendo leal a quem? De quem eu sou filha. Eu sou filha amada do Criador. Então eu vou ser leal ao meu pai. Meu pai falou, minha filha, tem um chamado para você. Vai lá, vou. Meu pai me deu um chamado. Eu tava ali na minha caverninha, quietinha. Gente, foi gostoso ficar 4 meses sem aparecer, sem mostrar a cara, sem fazer nenhum conteúdo. De certa forma eu tava sendo bom e eu tava meio que acostumando, sabe? Daquela vida assim. E aí Deus falou, levanta. Pronto, comeu. Cuidei de você, agora vai cuidar de outros. O que aconteceu quando Elias estava no deserto? Né? Elias foi lá primeiro, lutou, guerreou. Ele sozinho lutou. Sozinho não, né? Ele era o chamado dele. Então, às vezes, mas eu tô sozinho. Como assim? Se Deus falou, vai, e não tem ninguém para ir com você, tem milhares de anjos lutando contigo. Quando Elias olhou e viu os 400 profetas de Baal, ele não tinha medo, porque ele sabia que era muito maior os que estavam com ele do que estavam contra ele. E ele foi ali, ele viu o poder de Deus se manifestar. Os profetas de Baal ficaram ali horas e horas e horas se cortando, se rasgando, fala Baal, fala Baal. E ele debochava assim, fala mais alto, quem sabe seu Deus não ouve, ele deve estar dormindo. E aí quando Elias falou, Deus, pode, manda o fogo. O fogo veio e queimou. Como que pode esse homem, né, cheio de poder, cheio de autoridade, de repente, quando uma mulher fala pra ele assim, mata ele, corta a cabeça dele, ele fugiu pro deserto, ficou morrendo de medo. Sabe o que era isso? Os padrões adaptativos dele, cerebrais, ativaram, vamos falar de uma forma para você entender, gatilhos de fuga. Lembra que eu falei do bichinho acuado? Tô com medo. Tô com medo. Por que diante dos profetas de Baal ali, ele estava tranquilo, relaxava, fazia brincadeira? Ali ele estava adaptado, ele estava acostumado ali. E ele sabia que ali ele era vencedor. Mas quando foi um outro desafio, agora você vai ter que enfrentar uma mulher. Eu não sei quais as tretas que ele tinha com as mulheres, mas eu sei que tem muitos Elias por aí que são muito autossuficientes. Mas quando chega na hora de enfrentar a mulher, olhar no olho da mulher, foge. Né? Os filhinhos da mamãe aí, ó, que foge das mulheres, tem medo das mulheres, tem tretas aí com as mulheres. Fugiu com medo e quis morrer. Tava lá na caverna, quero morrer, quero morrer. E o que Deus fez com ele? Mandou um anjo, deu água, deu comida, aí ele deitou. Ei, levanta, come essa comida. Levantou, preparou, cuidou dele, falou assim, agora vai. E com a força daquela comida, ele andou 40 dias no deserto. A tribo, ela é determinante para a sua sobrevivência. E você precisa saber qual é o meu chamado e qual é a tribo que está vivendo o mesmo chamado que eu. Porque é nessa tribo
que eu vou poder encontrar alimento. É nessa tribo que eu vou conseguir atravessar o deserto e não ficar acomodado, acostumado e morando nele. Então, você é residente ou você é estrangeira? Você é beduína ou você é do povo que só tá de passagem? Então, por que eu não consigo, Andy? Por exemplo, eu quero mudar de vida, eu quero perder peso, eu quero ter uma carreira melhor, eu quero ter um bom relacionamento. Comece a investigar quais são as referências de tribo que você tem. Quando você pensa em relacionamento, a gente está falando de acolhimento, de pertencimento, de colo, de cuidado. Quais foram as referências que você teve de cuidado, de colo, de pertencimento? Quais os referenciais que você teve sobre o que é ser mulher? Sobre o que é ser amada, cuidada, protegida? A maioria das minhas clientes, né, já que estão com doenças mais avançadas, elas são pessoas que muitas ali tiveram que ser muito guerreiras. Tiveram que ser mulheres muito fortes. Mulheres que usaram muito esse lado aqui, ó, mais racional do cérebro, de lutar, fugir, resolver e ser forte, dar conta. E elas tiveram que anestesiar esse lado aqui, ó, do sentir, das sensações, das emoções. É o que eu falo, não consegue habitar o próprio corpo, não sente o próprio corpo. E ali você vê um câncer, por exemplo, começa uma feridinha e a pessoa não percebe. Tem um nódulo, ela nem se toca, ela nem se vê. E aí começa a crescer, e começa a crescer, e começa a crescer. Daqui a pouco tá... Tem algumas mamas que chegam pra mim desse tamanho. Eu falo assim, meu amor, como é que você esperou chegar nesse tempo? Ai, eu tava tanto com problema. Problema de pai, problema de mãe, problema de irmão. Problema, cuidando de tudo e de todos. Mas e de você? Aí eu te pergunto, com quem você aprendeu? Qual referencial lá na sua primeira tribo, lá atrás, sobre o seu valor? Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente aprende que o nosso valor está no que a gente faz e não em quem a gente é. E eu vivia assim. Eu vivia sendo a guerreira. Eu vivia buscando aquilo que faltava, os recursos que faltavam. Então lá atrás faltou dinheiro, faltou reconhecimento, faltou aprovação, faltou uma sensação de segurança. Eu entrei nesse modo ativado, lutar por segurança, lutar por reconhecimento, lutar para ter títulos e diplomas e se sentir valorizada. Sobre o que você está buscando. Às vezes, não é a sua necessidade aqui agora, não é o que você precisa agora, mas é o que precisou lá na tribo e você ainda está com aquele padrão lá de trás. O cérebro, ele é semiótico. Como assim semiótico? Quando eu falo de referencial de pai, referencial de mãe, referencial de dinheiro, o cérebro não entende a pessoa, mas aquela partezinha da pessoa. O cérebro entende, por exemplo, vou trazer um exemplo simples, que é muito comum das minhas clientes, as mulheres guerreiras, né? As lutadoras. Por quê? A ausência de um masculino forte, protetor, perto de um pai, de um marido, de alguém que pudesse trazer para elas a segurança, essa falta de segurança, essa insegurança do ambiente faz com que a falta do masculino perto, elas tragam um masculino muito forte para dentro. Ó, o masculino muito forte dentro. E aí eu preciso estar no controle, eu preciso estar segura, eu preciso estar lutando, guerreando, controlando. E aí ela não tem esse outro lado da subjetividade, do foco no presente, da tranquilidade, da subjetividade. E ela não pode sentir o corpo. Então o que é sentir o corpo? Se fosse eu sentindo o que você está sentindo agora. Aí, Wendy, aqui dentro tem um buraco. Um buraco, fundo, um negócio. Faz companhia para essa sensação. Se você deixasse o seu corpo se expressar, o que ele faria? Vem o nó na garganta. Então, faz companhia para esse nó na garganta. Dá vontade de chorar, então chora. Não posso, tem que ser forte. Não posso chorar.
Engole seco. O que aconteceu comigo? Hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Aí eu não tava entendendo porque que eu tava engordando muito, minhas unhas quebrando, um cansaço absurdo, vontade de fazer nada, depressão, o que é? Mas ó, imagina que todo dia, o tempo todo, meu sistema nervoso, segura, seja forte, não chora, não fala. Pensa que num coração que quer bater, que quer se expressar, que quer sentir e não tem espaço para explodir. Eu preciso colocar uma couraça aqui na garganta, não fala. Aqui, segura, trava a musculatura. Esse coração fica aqui, ó. Por que tanta gente tem hipertensão? Porque tanta gente hoje tá com problema cardíaco. Aí quando eu penso nas histórias da minha família, minha avó tinha cardiomegalia, né? Morreu, problema de coração. Minha mãe tem angina, já colocou 2 pontos safenas. E aí, mas é hereditário. Tá, mas os comportamentos, os padrões são epigenéticos também, são comportamentais também. Eu aprendi que a mulher tem que ser guerreira, a mulher tem que fazer tudo, a mulher não pode chorar, a mulher tem que ser forte. Ou seja, olha a tribo. A primeira tribo, a tribo que foi meu sistema nervoso, ele programar nosso sistema nervoso, principalmente o processo de mielinização, que é o processo de autocontrole do sistema nervoso, quando ele aumenta as sinapses, forma uma camada de mielina, ele é formado de 0 a 5 anos. A gente vai ter aula sobre isso, falar sobre dores emocionais, traços de caráter. E aí, meus traços de caráter, quando eu penso assim na minha infância, nesses processos de mielinização do meu próprio sistema, que é a forma que eu vejo o mundo, é uma forma de guerreira. Mas quem é a mulher que Deus me fez para ser? Deus me fez para ser, para reviver as dores dos meus pais, das minhas avós, dos meus bisavós, para eu continuar nesse ciclo de repetição. Ou Deus me fez para ser imagem e semelhança dele, ele me fez feminina, mulher, doce. A mulher de Provérbios 31, ela trabalha, ela tem emprego, mas ela é doce. Ela tá em casa, ela tem esse equilíbrio de cuidar da sua família, da sua casa. Ela também trabalha, mas com equilíbrio, tem tempo determinado para tudo. Ela não tá abraçando o mundo, fazendo tudo de uma vez só. Não. Então, eu precisei parar. Eu precisei adoecer. Eu precisei pular por vários sofazinhos de vários profissionais, fazer vários tipos de terapias, passar por vários mentores para acessar minha vulnerabilidade, para aprender a sentir, para aprender a ser inteira. Porque a gente é só metade, a gente não tá sendo essência. Eu tava valorizando demais o que tinha pouco valor e valorizando pouco que tinha muito valor. Qual é o valor da sua vida? Você tem noção que um Deus se fez homem para você ter uma vida e você não valoriza a vida que você tem? Eu fiz no primeiro dia a primeira pergunta: se tudo que você deseja nada acontecesse, você tem motivo? Se não tem motivo, é porque você está procurando pela sua razão, pela sua própria vontade. E isso é uma posição de arrogância, soberba, prepotência. É preciso a gente assumir uma posição de humildade para que a gente possa aprender, para que a gente se permita ser guiado pela tribo. E o povo de Israel, eles sabiam que eram residentes, que não eram residentes, eles sabiam que ali eles tinham um destino, mas eles tropeçavam o tempo todo. Porque mesmo sendo uma tribo, mesmo tendo a bússola, mesmo tendo alguém, um líder para guiá-los na jornada, eles tinham conflitos, os clãs, mentalidade. Ó, aí a gente entra em competências cognitivas, seu modo de pensar, competências emocionais, meu modo de sentir e competências comportamentais. O que eu faço com aquilo que eu penso, o que eu faço com aquilo que eu sinto. As terapias, por exemplo, cognitivas comportamentais, elas são muito boas para te ajudar a pensar e para te ajudar a agir, só que elas não trabalham no sentir e aí não funciona. Por isso que muita gente fica muitos anos, leva tempo. Porque se você pensa de um jeito e sente do outro, quando você tá bem, você vai com muito esforço, consegue. Quando você menos espera, você escorrega e vai pro outro lado.
Então é necessário uma intervenção integral de pensar e sentir para que o agir tenha coerência. É isso que eu faço nos meus processos de terapia e na mentoria. Então a terapia vai trabalhar o seu sentir. A terapia vai trazer respostas para aquilo que não faz sentido. Então não faz sentido porque eu estudei, me preparei, eu sei que eu sou capaz, mas na hora que eu vou dar aquele passo, alguma coisa trava e eu não sei o que é. Não faz sentido, eu me julgo, eu me cobro, eu me bato, fico me batendo, porque não faz sentido. Porque antes eu achava que o meu problema era falta de conhecimento. E agora eu não sei o que é, mas eu procrastino, eu sou procrastinador, você não é. Tem alguma coisa. Ou seja, dentro de você, semiótica, aquela partezinha do seu cérebro que aprendeu que a mulher não pode ter... A mulher tem que ser forte, independente. Ok. Mas agora eu desejo ter um parceiro. Não é porque eu dependo. Não é sobre depender, é sobre confiar. Eu posso confiar em um homem bom ao meu lado. Então, na minha cabeça, eu acho que eu confio, mas no meu coração, por quê? Meus referenciais, lembra que eu falei? Do seu sistema ativado ali de medo, da amígdala, de todos os referenciais de dor do passado, tá assim, cuidado, não se entrega, não depende, vai te trair. Ou seja, você olha pra pessoa, não tem por que eu ter medo, não tem por que mas dentro de mim. Quantos clientes eu atendo, por exemplo, que quando elas estão com tudo bom na vida, elas precisam criar alguma forma para elas fazerem tudo dar errado, porque o ambiente em que elas sempre viveram, o sistema que elas se adaptaram eram ambientes de caos, ambientes de medo, ambientes onde elas sempre estavam erradas. Então elas assumem aquele lugar, é como se fosse um padrão já. Não, o meu padrão é sentir culpa. Então se eu não tenho nada para sentir culpa, então eu vou criar alguma coisa para eu me sentir culpada. Nem que seja para comer um brigadeiro, sabotar minha dieta para eu me sentir culpada. Nem que seja trair o marido para se sentir culpada. Nem que seja perder dinheiro. Perder dinheiro, tá tudo ali, tá tudo não atende o cliente, não presta um bom serviço, não cobra pelo seu serviço e perde dinheiro. E aquelas mesmas frases, aquele mesmo diálogo interno de anos e anos que repete. Fica se repetindo. Por quê? Qual é a tribo que você pertence? Você pertence à tribo do que o papai e da mamãe falavam. Você pertence à tribo do que o papai, a mamãe e o irmão vivem. Ah, eu sou da tribo das divorciadas. Então eu só ando com pessoas que falam mal de homem, que falam mal de marido, que ficam contando história de desgraça, que fica lá, olha só aquela notícia, aquele casamento abusivo. Você tá com essa tribo. Seu cérebro tá fazendo várias sinapses, o homem é mau, olha lá, e confirmando, e confirmando, e confirmando. Dá tudo errado, dá tudo errado, dá tudo errado. Você acha que você vai ter segurança? Você acha que você vai conseguir viver algo diferente se você faz parte dessa tribo? Se você faz parte de uma tribo onde as pessoas trabalham e não cuidam da família, trabalham e só pensam em trabalho, em produção e naquilo, e ganha mais dinheiro e faz conquista, e você tá olhando ali, eu também quero ir pro resort que ela vai, eu também quero ter o que ela tem, eu também quero isso, eu quero aquilo, e a família tá ficando pra trás. Vivi isso. Eu vivi isso. Eu quero fazer o que a tribo faz, eu quero ir pra onde todo mundo vai. E olha lá, fica nas redes sociais, olha só como a vida dela é boa, olha como a vida dele é boa, olha só o que ele faz. Eu também quero, eu vou gastar, eu vou fazer ser como eles. Quem você tá modelando? Qual é a tribo que você tá pertencendo? Você tá sendo aquilo que Deus te chamou pra ser ou que os outros estão te guiando? De novo. Você está sendo uma beduína que se acostumou, que conseguiu um pouquinho de água no deserto e achou que ali é sua residência e não quer mais nada novo, não usa seus dons e seus talentos para prosperar, para liderar, para fazer coisas novas, não usa seus dons e talentos para que você possa ser uma pessoa curada, para curar outras pessoas, influenciar. Ai, eu tô com vergonha, eu não gosto de me expor. Fratura emocional.
Fratura emocional, eu não posso, deixa eu ficar quietinha aqui. Não, Deus não te fez para ficar escondida no quarto com a luz apagada. Deus te fez para brilhar. Ele fez você para também ser uma liderar. Seu propósito em Gênesis 1:27 é dominar sobre a terra, céu e mar, sobre a serpente, é ser luz no mundo. As pessoas precisam que você as lidere. As pessoas estão clamando, precisamos de um líder. Precisamos de pessoa. E o que determina uma tribo? Uma tribo é determinada por interesses em comum e uma comunicação em comum. A tribo fala a mesma língua. O seu chamado, aquilo que queima no seu peito, que é diferente às vezes do que a sua família vive, do que os outros vivem, significa que você precisa viver aquilo. Você precisa dar um passo para frente, quebrar padrões, sair desses padrões de dependência. Nós somos dependentes emocionais da nossa tribo. E às vezes o chamado de Deus, né, a nossa mente corrupta, limitada, escassa, vai se acomodar, se adaptar àquela realidade. Então eu falo o que eu quero, mas daqui dentro eu não me movo para fazer. Por que eu não me movo? Porque eu estou no sistema de adaptação. É como se você, no seu inconsciente, eu me sinto culpada por sair da tribo. Eu me sinto culpada de ser feliz no casamento. Poxa, eu olho pra mamãe, não foi feliz, vovó não foi feliz, as mulheres da minha família não foram felizes. Quem sou eu para ser feliz? Não posso. Mamãe, eu te amo tanto que eu vou ficar sozinha, não vou ter homem. Ou eu me sinto culpada por prosperar, por aparecer. Ah lá, a exibida, Aparecida, tá lá fazendo live. Meu Deus, eu tenho que ser humilde, eu tenho que me fechar, me esconder. Será? Eu queria me esconder, eu queria me fechar, eu queria ficar lá na minha tribo. Se pudesse, vamos morar, vamos mudar lá pra casa da mamãe, papai, eu ficava pertinho deles. Eu amo meus pais. Só que Deus falou, volta, abre a sua boca. Enquanto você tá de boca fechada, tem um monte de gente morrendo. Tem um monte de gente sendo ceifada. Tem um monte de gente se enturmando com os beduínos e achando que é o lugar deles. Outra característica que me chamou a atenção dos beduínos é o senso de justiça própria. Os beduínos não seguem as leis maiores. Eles têm as suas próprias leis. E o Andy, quem é o juiz dele? O velho. O mais velho, né? Eles têm como se fosse o sheik da tribo, o mais velho, que manda. Então eles têm uma lei de olho por olho, dente por dente. Entende? É a tribo que fala. Imagina o medo que as pessoas não têm desse sheik. E se ele não for com a minha cara? Esse velho, meu Deus, ultrapassado, não, mas a gente tem que seguir ele. É assim que muitas pessoas vivem. Por isso que muita gente não sai do deserto. Por quê? Ao invés de ouvir a voz do Pai, do Criador, ouvir, pegar a palavra, falar o que Deus fala pra você, quem Deus diz que você é, que Deus diz que você merece, o que Ele tem pra você, os planos dele pra você, não, você tá ouvindo o que o papai mandou, mãe, vovó, o patriarca, a matriarca, e não sei o quê. É quem você ouve, quem é o seu líder. Você vai ser liderada pela voz do Criador ou você vai ser liderada pela voz de homens? Você vai viver uma vida buscando a aprovação de homens ou você vai viver o seu chamado para você se autoaprovar? E eu quero que você reflita nisso. Olha aqui que eu trouxe para você. Eu tava assim, queimou meu coração para ler para você sobre Deuteronômio 8. Ou seja, o povo de Israel, ele estava se perdendo. Ele estava ali, aí os clãs começaram a brigar, ficava assim, mas lá no Egito a gente não tinha comida, e lá a gente não ia, aqui a gente vai morrer de sede, de fome, ai, mas aqui não tem isso, não tem aquilo. Olha só Moisés falando com o povo. Deuteronômio 8. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que eu te dou, que eu lhe dou. Vocês viverão e multiplicarão. Olha só como é maravilhoso ter um líder. Como é maravilhoso ter um chamado. Como é maravilhoso você ter uma visão do futuro.
vocês vão viver e multiplicar, entrarão e tomarão posse da terra. Ou seja, vocês não são moradores do deserto. Isso vai passar. Calma, vai passar. Mas para isso você precisa o quê? Obedecer aos mandamentos. Mandamentos de quem? Mandamentos que Deus deu para Moisés. Vocês entrarão, tomarão a posse. Lembre-se, o Senhor os guiou pelo deserto esses 40 anos. Ou seja, estava chegando, eles estavam próximos a chegar. A gente não está 40 anos aqui, não foi? Ele permitiu que vocês fossem humilhados. Para quê? Sendo colocados à prova. Você acha que o deserto é para provar Deus? Você acha que Deus precisa ser aprovado no deserto? Não. O deserto é para provar o seu caráter. O seu caráter não é para você conhecer o coração de Deus, é para você conhecer o seu coração. O deserto é para a gente olhar no espelho. O deserto é para a gente entender o nosso coração. E quando a gente olha no espelho, a gente vê coisas que a gente não gostaria de ver. A gente vê coisas que a gente não falaria nem para o nosso pior inimigo, mas a gente fala pra gente. Então essa prova é pra gente soltar essa dor, soltar esse peso. É pra gente entender que nós somos imagem e semelhança do Criador, nós só somos o que Ele é. Então não basta saber que eu sou filha, eu preciso agir de acordo. Wendy, mas eu não consigo agir, não tô te falando que eu penso que eu quero, mas não consigo, ou seja, tem coisas aqui dentro que você vai precisar de ajuda. O povo precisava de um mentor, o povo precisava de Moisés, o povo precisava de alguém para mostrar para eles, aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado, isso aqui você muda, não pensem desse jeito, não ajam assim. E às vezes você precisa sair dessa postura de autossuficiência e pedir ajuda. E não tem nenhum erro nisso. Pelo contrário, quanto mais você adia isso, mais tempo você fica no deserto. E ele continua com eles, ó. Deus colocou à prova o caráter para que ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Sim, ele permitiu que vocês tivessem fome. Mas em seguida, ele os sustentou com maná. Sabe o que significa maná? Maná significa, o que é isso? Ou seja, o povo tinha como referencial a semiótica cerebral deles. Eles estavam acostumados com a comida do Egito. Eles queriam tanto a necessidade básica, rasa deles, aquela mentalidade rasa, pequenininha. Eu quero comer, não quero morrer. O que Deus fez? Deu maná. Maná, coisas que eles nunca tinham visto na vida. É uma comida que nem existia. Você tem noção que os planos que Deus preparou para você, nem você consegue imaginar? Eu nunca, em sã consciência, lá atrás, conseguiria imaginar que hoje da minha casa eu ia ser mentora de mulheres, de pessoas em 4 continentes diferentes. Eu nunca ia imaginar que eu ia acordar de manhã e atender pessoas lá na Austrália, lá na África, na Europa. Dentro da minha casa, sentadinha aqui no meu escritório. Peraí. Descalça. Entende, gente? Nunca imaginei. Não tô falando, não é sobre mim, é só pra você entender que coisas maiores virão, coisas muito maiores que você não consegue imaginar. O maná era isso, eles nunca conseguiriam imaginar que cairia comida do céu. Então, ó, ele sustentou com o maná. Em seguida, sustenta um alimento que nem você, nem seus ancestrais conheciam. Então, para de viver segundo o que o papai, a mamãe, vovó faziam. Você precisa ter coragem de se indignar e mudar de tribo. E vir para a tribo que Deus está te chamando para vir. Né? E eles... Por que Deus deixou eles se sentirem fome? E depois deu algo que eles nunca poderiam imaginar. Olha o que diz a palavra. Para lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Quem usou isso? Falei ontem. Jesus foi levado ao deserto e ele venceu toda a tentação pela palavra. O inimigo de Deus tentou ir onde nele? Na necessidade básica. Você não está com fome? Isso é muito raso para mim. A boca de Deus é muito mais alto. Faz o que é certo, transforma a água em pão, use sua capacidade.
Eu tenho essa capacidade, eu posso. Jesus, ele multiplicou pão pra, né? Ele podia fazer ali pão para ele. Mas o coração dele estava firmado, a bússola dele era algo muito maior. Nem só de pão vive o homem, de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo desses 40 anos, suas roupas não se gastaram. Seus pés não incharam nem criaram bolhas. Assim como o pai disciplina o filho, o Senhor disciplina vocês para o próprio bem. Obedeça os mandamentos, ande nos caminhos, temam a Ele, pois o Senhor está levando para vocês para onde? Qual é a promessa? Uma terra boa. Uma terra boa. Ai, Wendy, mas isso é lá na eternidade. Na outra vida eu vou ter uma vida boa, eu tenho que viver um karma, eu tenho que sofrer mesmo, porque na outra vida, ou lá na eternidade, eu não sei no que você acredita, mas ele está falando dessa vida aqui. Nessa vida aqui, ó, terra boa, com riachos, tanque de águas, fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, vinhedos, figueiras, romãzeiras, azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. Quando tiverem comida até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Então tá falando aqui que eles vão trabalhar, mas a terra vai ser boa. Então, se a gente for pensar na eternidade, lá a gente não vai trabalhar. A gente só vai lá, não vai precisar plantar. Mas tá falando daqui, né? E aí, ó, mas cuidado, qual é o perigo que você precisa se atentar? Por que às vezes a gente precisa ir pro deserto? Porque o dia que você esquece de onde você saiu é quando você começa a voltar pra lá. Quando você esquece das maravilhas, de tudo que Deus fez por você, de onde Ele te tirou, você começa a voltar. E aí, tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor e desobedeçam os seus mandamentos. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, olha a promessa, você vai ser próspera, você vai ser rainha, você vai governar, você vai viver a abundância das nações. Mas quando você chegar lá, cuidado, ó. Quando forem prósperos, tiverem construído belas casas onde morar, ó, construção, ação. No céu você não vai construir nada. Lá vai estar pronto. Tá falando aqui, ó. Quando seus rebanhos se tornarem numerosos, a sua prata e seu ouro se multiplicarem. Cadê a visão que Deus quer que você seja pobrinho, coitadinho, passando necessidade? E lá na eternidade você vai ter alguma coisa. Esse Deus aí que você conhece, eu não conheço não. Isso é religiosidade, cuidado, tá? Não se tornem orgulhosos. Quando chegar lá, tenham cuidado, não se tornem orgulhosos. Não seja prepotente, orgulhosa, soberba, querendo resolver tudo sozinha na força do braço, do muque. Não se esqueçam do Senhor que te tirou da escravidão. Ele te guiou pelo deserto imenso, assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de uma terra seca, quente, e te deu água da rocha. Sabe qual o problema de Moisés? Moisés não entrou na terra prometida porque Deus falou assim, toca na rocha. Ele tocou, não sei, bateu 2 vezes. Quando a gente fala de rocha na simbologia bíblica, para quem é cristão, a rocha significa Cristo. Moisés bateu na rocha 2 vezes. Às vezes a gente culpa Deus pela nossa vida. A gente fica batendo como se não fosse suficiente o que Ele já nos deu. Você não vai me dar não? Cadê? Cadê? Bate 2 vezes na rocha. Como se Ele fosse o culpado da sua doença. Quantas pessoas chegam pra mim que Deus quis assim? Deus não quis isso não. Deus não quis isso não. Ele fala, prolongue seus dias na terra. A doença não vem pra prolongar a vida na terra. Ela vem pra matar o corpo, destruir o corpo. Então não vem falar que doença é vontade de Deus não. Para de bater na rocha. Deus não tem coisas aí que você precisa soltar. Tem lealdade cega, dores, conflitos, vazios que estão aí, ó, mágoas, coisas aí que você precisa soltar. Wendy, eu não consigo prosperar financeiramente na minha carreira, eu não consigo. Por quê? Às vezes você tá tão presa, tão leal ao que os outros falavam de errado de você, que você acha que você não é. Às vezes você acredita que você precisa ser aquele bichinho acuado, cheio de medo, travado. Ou seja, faltam recursos para você sair do lugar. O que você precisa? Buscar o recurso que falta.
Tá acuado, tá com medo, precisa se expandir. Tá lutando, guerreando, precisa respirar e se acalmar. Baixar essa guarda, esse excesso de polaridade masculina e vir voltar para o seu feminino, trazer esse equilíbrio. Entende? Então você precisa buscar isso, né? Lembrar disso. E não confiar na sua própria capacidade. Mas eu trabalho, eu estudo. Deus, ele é justo. Ele vai justificar. Ele fala assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você estuda, se prepara, se capacita, se desafia, age, você vai colher. Mas a questão é, quem te dá todos os dias o sopro de vida? Quem te dá todos os dias capacidade de ver, enxergar? Quem te dá todos os dias a inteligência? Todo o conhecimento vem dele, vem de Deus, né? E aí, Wendy, mas qual a tribo que eu vou fazer parte? Eu vou te falar qual a tribo que ele te fez para fazer parte. Se você vai fazer parte ou não é uma escolha, tá? Isso aqui não é uma imposição, mas é escolha. O que Deus diz sobre mim e sobre você? Em 1 Pedro 3:9, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Sabe o que é o sacerdote? É o sacerdote que ele apresentava o sacrifício a Deus. Ele ia direto a Deus, ele falava direto com Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, ele nos fez sumos sacerdotes. Ou seja, eu não preciso mais de um pastor, de um padre, de um pajem, de um pai, de alguém para me levar a Deus. Você dentro do seu quarto, dobra o seu joelho e você ora, fala de Jesus, fala em nome de Jesus, o véu se abre e você é sacerdote. Sacerdote. Nação santa, prosperidade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas. Você acha que você vai mostrar alguma coisa para as pessoas dentro do quarto, fechada, com a câmera fechada, de boca fechada, buscando, vendendo almoço para comprar a janta? Você acha que é isso que ele quer? Você acha que esse é o plano dele para você? Não. Para que vocês possam mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você está no escuro, está deprimida, está depressiva, está doente, está vivendo relacionamentos disfuncionais, está passando por um momento de escassez. Ele nos chama para a luz. Ele é a nossa bússola. Versículo 10. Vocês não tinham identidade como povo. Você estava vivendo sozinha, soberba, arrogante, não conhecia os seus planos dele para você, mas agora a identidade de povo, tribo, são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Então, não somos mais peregrinos, não somos mais residentes, nós somos peregrinos, estrangeiros, porque uma terra que mana leite, mel, prazer, vida, alegria. Assim na terra como no céu, nosso pão ele vai nos dar. Assim na terra como no céu, o amor, a fé, a esperança, a liberdade de ser autêntica. A gente muda de tribo quando a gente perde a nossa autenticidade. Quando o nosso chamado, quando a nossa essência, ela começa a perder o brilho, você tem que mudar de tribo. Então quando aquela voz que você ouve, sai daí, não se acomoda, vambora, vai mais, você pode mais, escuta essa voz. É o próprio Espírito Santo falando, sai daí. Eu convido você a fazer parte dessa tribo, das rainhas. Wendy, eu tô cativa, tô presa, tô cheia de amarras, inconsciente, eu quero agir, não consigo. Vem pra terapia de reintegração. Aqui a gente vai entrar em conflitos que você nem tem consciência. A gente vai entrar em conflitos que às vezes coisas que você acha que não te travam, coisas simples, e vai se revelar assim, nossa, era isso que me travava? Você vai alinhar o pensamento e o sentimento para você conseguir andar. Aí agora sim, fiz a terapia de reintegração, me libertei desses conflitos, consigo andar. Aí vem o que? É o processo da mentoria. A mentoria vai te direcionar. Wendy, peraí, eu tô com um problema no relacionamento. Eu tenho uma mentoria chamada Meu Lugar de Honra, onde você vai aprender sobre o que é feminilidade, você vai aprender como se comunicar, você vai aprender, você vai ver no espelho onde você está errando e reajustar essa rota. Ah, Wendy, mas o meu problema é profissional.
Tá, você sabe no que você é boa? Você sabe o que você ama? Você sabe, você já mapeou suas inteligências, sua personalidade? Você já mapeou as possibilidades, o novo mundo, o novo mercado que está surgindo? Quantas coisas boas tem aí? Quantas possibilidades? E você pode pegar todo o seu conhecimento e transformar em algo único, só seu. Então vem para mentoria de carreira, carreira sob medida. Wendy, eu já fiz a mentoria sobre carreira, tô com o meu projeto aqui, eu já sei o que eu quero da vida, então vamos agora estruturar esse projeto. Vamos agora criar uma comunicação autêntica, vamos criar um posicionamento único para você. Então, qual lugar que você tá hoje? A cativa que precisa dar um passo e não consegue e precisa de ajuda, precisa de um mentor. Aquela pessoa, não, já consigo andar, mas não sei a direção, tô perdida, preciso... Vem pro tribo. Vem fazer mentoria de identidade, propósito, vem fazer mentoria de relacionamento, vem entender, né, quais são as lealdades cegas que você tem que abrir mão e vamos crescer juntas. Esse é o meu chamado para vocês. Wendy, e os desafios? Os desafios estão lá no grupo do Telegram. Eu gravei hoje, né, pela manhã, o segundo desafio. A aula de hoje sobre tribo, amanhã eu vou soltar o desafio lá no grupo do Telegram. Então o link, onde está onde o link? Entra lá no meu perfil do Instagram, tem o link do Telegram e aí você vai poder ir lá e assistir os episódios passados e fazer as atividades. Uma coisa que eu te peço, comente no grupo. Comente, porque quando você comenta, você me dá feedbacks, quando você fala o que mais queimou o seu coração, isso pra mim é muito importante, porque eu consigo entender onde que eu preciso aprofundar. Esses 40 dias é muito pouco, perto do muito que eu gostaria de ter passado para vocês. E quando vocês me dão feedback, quando vocês respondem as caixinhas de perguntas, quando vocês comentam, eu consigo entender se, nossa, isso aqui elas gostaram, isso aqui eu posso aprofundar. Talvez eu vou colocar um dia só para isso. Ou vou abrir um dia, vou vir aqui, a gente vai fazer ao vivo para elas participarem, para elas falarem, certo? Então, muito obrigada pela sua presença. Eu valorizo muito o meu tempo. Eu valorizo muito o seu tempo, né? Porque nós somos pessoas aqui de valor, que valorizamos o nosso tempo. Só que hoje eu aprendi a valorizar o que vale muito. E o meu tempo, como você, vale muito. Porque quando você se transforma, não é só você que está se transformando. O primeiro que se levanta em casa lidera toda a tribo. Eu tenho certeza que esse momento não é uma coincidência, é uma deucidência. Você tem um chamado, Deus está te chamando, seu coração está queimando aí. Para que você se torne sim uma mulher moderna, que equilibre sua vida pessoal, profissional, tenha um relacionamento feliz, tenha saúde física, saúde emocional, ganhe seu dinheiro de forma honesta, colocando seus talentos no mundo, criando algo único. Deus vai trazer para você sonhos que você não consegue sonhar, não conseguiria imaginar. E num grupo, numa comunidade, a gente vai regando sua semente. Você tem sementinhas ali, se você quiser andar sozinha com aquela semente no deserto, querida, ela vai secar, vai ser torrada. Então você tem que vir para um junto. No deserto, o que eu tenho aprendido no deserto? Que quando a gente traz a semente para o deserto, quando a gente está numa tribo, quando a gente está nesse corpo, eu preciso de um corpo, eu preciso de pessoas que oram por mim, eu preciso de pessoas que intercedem por mim, eu preciso de pessoas que me regam com as suas orações, com seu carinho, com o seu colo, com o seu abraço, porque a gente que está aqui cuidando, a gente também precisa de cuidado. As minhas amadas aqui, ó, que estão orando por mim, que oram, que me regam, nosso choro, às vezes é nas lágrimas mesmo, às vezes a gente chorando junta, às vezes a gente ali, ó, a lágrima uma da outra, no meio do deserto, vai fazer essas sementes florescerem. E vão dar muitos e muitos frutos. Eu tenho muita certeza disso, que muitos e muitos frutos nós vamos colher desse processo. Esse processo de 40 dias não fui eu que quis. Foi um chamado de Deus. Eu acordei à noite com isso. Eu me via no deserto, subia no degraus e agora chamo as mulheres. Então eu tô aqui no ato de obediência. Eu peço que vocês orem por mim, porque as areias vêm para nos sufocar, mas cada dia é uma vitória. Se o chamado veio do Pai, se a bússola, a gente está seguindo a bússola, pode ter certeza, já somos mais do que vencedoras. E eu tenho certeza que um grande romper vai acontecer na sua vida ainda esse ano. E a gente vai ter muitas experiências para contar, tá certo? Vem pra tribo, vem pra mentoria de carreira, vem pra mentoria de identidade, propósito, autoconhecimento.
Se você quiser saber um pouquinho mais, pode me chamar lá no direct, tá bom? A gente pode marcar uma avaliação individual pra você, um atendimento individual, vou falar pra você como funciona e eu vou te direcionar naquilo que você precisa agora, certo? Mas não adianta eu querer, você tem que querer mais. E não adianta você querer pelos outros, traz eles pra cá. Ai, minha mãe, hoje, né? Ai, a minha mãe tá doente, ela precisa de você. O outro precisa de você. Assim, a pessoa precisa querer, não é você que tem que querer. Traz ela pro desafio, coloca ela no grupo, põe pra ela fazer as atividades e aquele que convence o homem dos seus erros, dos seus caminhos, o próprio Espírito Santo vai queimar o coraçãozinho das pessoas que você ama e no momento certo as coisas vão acontecer. Então, acalma seu coração e eu espero você amanhã. Amanhã a gente vai abrir câmera. Vocês ficam me chamando aqui, ó. Um monte de gente pedindo pra participar. Amanhã eu vou abrir e a gente vai bater um papo, tá bom? A gente vai fazer esse fechamento da descoberta do deserto, porque na semana que vem a gente vai levantar acampamento. Um beijo, tribo! Tchau, tchau!